Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido os irmãos a se colocarem em pé nesse momento. Vamos fazer a leitura oficial da palavra. Dentro de pouco tempo nós estaremos trazendo aquilo que Deus colocou ao nosso coração. Salmo de número 113, verso de número 5 ao 9. Salmo de número 113, versos 5 ao 9. Eu irei fazer a leitura, os irmãos acompanham, está no telão. Diz assim a palavra do Senhor: Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra, e levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, como com os príncipes do seu povo. E faz com que a mulher estéril habite em família, em outras traduções, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Podeis vos assentar, meus irmãos. Quero agradecer ao nosso Deus por esta rica e preciosa oportunidade de estar aqui, trazendo esse momento da palavra. Deus já falou conosco através dos louvores, já falou conosco através da palavra lida, da palavra explanada pelo presbítero Romário. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já recebemos algo da parte do nosso Deus. E nós queremos discorrer aqui acerca desse texto, algo que Deus colocou no meu coração nesses últimos dias acerca dessa passagem especial, o verso 7 e o verso 8 desse referido do Salmo de número 113, que faz menção de um Deus que levanta o pequeno do meio do monturo e faz sentar junto aos príncipes. E esses discípulos aos quais o presbítero Romário mencionou, que estava pedindo ao nosso Senhor Jesus que os ensinasse a orar, um dia eles eram esses homens aqui que a Bíblia relata, que estavam entre os pequenos, que estavam entre os não vistos, porque naquele tempo, nos tempos bíblicos, existiam os reis, os poderosos reis, os monarcas daquela época, e muitos povos pagãos daquele tempo, eles pensavam que os seus reis, que os poderosos reis daquela época, por ser pessoas tão poderosas, eles tinham um alinhamento próximo com um determinado Deus, o Deus que eles expressavam. Os povos pagãos daquele tempo, eles pensavam que esse Deus, que esses reis, tinham um relacionamento próximo com os deuses que eles falavam. E muitos povos pensavam até que esses reis eram deuses, pela sua soberania, pela sua excelência, pelo poderio que eles tinham sobre eles. Muitas pessoas pensavam que esses reis até fossem deuses. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta de muitas coisas. Então, muitas pessoas do tempo pagão, dos tempos antigos, não conheciam as Escrituras e se deixavam levar por essas ilusões, em achar que um rei daquele tempo poderia ser um Deus, ou então um amigo muito próximo de um Deus. Mas o Deus no qual nós servimos, o Deus sublime, o Deus poderoso, o Deus que é criador dos céus e da terra, Ele não olha dessa forma, Ele não vê a pessoa, Ele não te trata, Ele não nos trata só porque pelas condições que você tem. Ele é um Deus que Ele te vê em determinada situação e Ele te chama, Ele te traz para estar caminhando com Ele, para estar servindo a Ele, para estar fazendo o que Ele quer que nós façamos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Deus poderia, em um estralar de dedos, trazer aqui milhares e milhares de anjos
materiá-los em um corpo carnal e fazer com que esses anjos viessem a fazer aqui na terra o seu querer, viesse a fazer aqui na terra a sua obra. Mas não, Deus nos chamou, Deus nos comissionou para fazer esta grande missão, que é de fazer aquilo que Ele quer que façamos: pregar o Evangelho, trazer cura aos enfermos, libertar os cativos que estão aprisionados no mundo das drogas, da prostituição. Deus quer nos usar para essa determinada função. E a Bíblia nos diz, e nós entendemos acerca das suas escrituras sagradas, que quando Jesus iniciou ali o seu ministério terreno, Jesus era o homem que ele, enquanto o homem esteve aqui na terra, ele atraía para si muitas multidões. As pessoas vinham até Jesus Cristo para ver ele pregar, para ver ele anunciar a palavra de salvação, para ver ele trazer palavra de sabedoria vinda diretamente do trono de Deus. Então as pessoas se apegavam tanto com aquilo que não se distanciavam. As pessoas ouviam e queriam ouvir mais, e quando a Bíblia diz em determinado passagem que não tinha nem tempo para ele se alimentar de tão numerosa multidão que o cercava, que estava a todo momento ali para ouvir Jesus Cristo trazer uma palavra. E a Bíblia nos diz, amados, que ao longo da nossa caminhada, uma vez que nós éramos pessoas que estavam nessa condição, pessoas que estavam desgarradas como uma ovelha que não tem pastor, e outrora fomos atraídos pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou, nos tocou através de um louvor, através de uma palavra, através de um irmão que chegou até mim, até você, e falou acerca de Jesus, e nós nos entregamos a Ele e passamos a servi-lo. E quando nós estávamos nessa condição, e nós passamos então agora a servir, a ser cristãos, a ser obreiros, a ser pessoas que são propagadores da verdade, propagadores do Evangelho de Cristo, a nossa vida, a nossa caminhada, ela é cheia de muitas dificuldades. Às vezes, enquanto eu estava orando aqui, Deus me trouxe à mente a nossa caminhada, a nossa caminhada rumo ao céu como uma subida a um monte. Às vezes você vai subir um monte, não sendo para orar, mas às vezes numa atividade esportiva, você vai subir o monte, inicia ali com aquela empolgação, com aquele ânimo, com aquele vigor, mas quando vai chegando na metade do monte para frente, já começa a vir o desânimo, já começa a vir o cansaço, já começa a vir a vontade de desistir, mesmo estando olhando ali para o objetivo final que está bem próximo. Assim é a nossa caminhada rumo aos céus, ela é dessa forma. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse trecho, e eu vejo aqui, lá em Marcos capítulo 3, quando Jesus faz para si a escolha daqueles 12 discípulos. Marcos capítulo 3, os versículos de número 13 ao 19, ele faz ali a escolha dos seus discípulos. Eu falei anteriormente que Jesus, por onde ele passava, as pessoas seguiam, e aí quando aquelas pessoas estavam próximas a Jesus, ele começou a ver o perfil de Pedro, dos discípulos que ali estavam, das pessoas que estavam ali acompanhando. E aí chega um momento ali na caminhada de Jesus que ele fala para os discípulos: olha, eu não quero que você simplesmente me acompanhe, eu quero que você faça mais comigo. E aí ele escolhe para si os seus discípulos. Mas algo me chama a atenção no versículo de número 19, Samuel, por gentileza, desse mesmo capítulo. O versículo de número 19, quando Jesus, lá no versículo 13, ele começa a selecionar, mencionar, dar nomes aos discípulos, e aí ele fala vários nomes, mas o versículo 19 foi reservado somente para esse rapaz, Judas Iscariotes. A Bíblia menciona, deixa reservado esse versículo 19 para esse cidadão chamado Judas Iscariotes, o homem que foi selecionado por Jesus Cristo para ser um dos seus discípulos. E a Bíblia diz que Judas Iscariotes, aquele que o entregou, aquele que o iria traí-lo, Jesus chamou ele, mesmo sabendo dessa condição que ele tinha de um homem traidor,
de um homem que futuramente iria o trair, de um homem que em um dado momento da história iria abandonar Jesus Cristo e entregar Jesus Cristo à morte. Mesmo sabendo de tudo isso, Jesus chama Judas para estar do lado dele. Aí eu pergunto a você, quantas vezes nós já traímos a Jesus? Quantas vezes nós, na nossa condição de cristão, na nossa caminhada cristã, quantas vezes nós já traímos Jesus? Às vezes somente nesse dia de hoje. Às vezes nós traímos Jesus 1, 2, 3, 4, 5 vezes ou mais, somente no dia de hoje. Judas traiu, entrou para a história como um traidor. As pessoas olham ele como um traidor, não vê nada de interessante na vida de Judas Iscariotes. Mas nós aprendemos algo com esse homem aqui, com o nome que está mencionado nesse versículo 19. Que não importa a trajetória que nós iremos trilhar, não importa, meus irmãos, a forma com que você irá agir, como você irá responder ao chamado, ao chamamento de Deus, de Jesus Cristo para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida, Deus quer fazer algo de interessante para com a sua vida. E aí eu pergunto a você, quem foi Judas Iscariotes? Quem foi Judas Iscariotes? Estava ali no meio das pessoas, no meio da multidão, foi selecionado por Jesus Cristo para estar andando com Jesus. A Bíblia diz que ele então começa a caminhar com Jesus Cristo e era o homem responsável pelas finanças de Jesus Cristo, pelas finanças que Jesus arrecadava ali, pelas as finanças que tinham ali para o custeio das despesas de Jesus Cristo e dos apóstolos, dos discípulos. Judas era esse homem que era responsável para exercer essa função. Olha, eu falei lá atrás, versículo 19, que Deus, ele tira o pobre do meio do lamaçal, tira o pequeno do meio do monturo e faz sentar junto aos príncipes. Qual era a condição? A Bíblia não relata aqui, ou pelo menos eu desconheço, a vida de Judas antes da caminhada de Jesus Cristo. Não fala, não expressa aqui como ele era, o que ele fazia, mas diz que ele passou a caminhar com Jesus Cristo e começou então a trilhar, não com o rei terreno, não com o rei monarca de um império, de um país, de uma cidade que existia nos tempos antigos, mas ele começa então, meus irmãos, a caminhar junto ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele começa a andar ao lado do homem criador dos céus e da terra, do homem que irá trazer a nós a salvação e nos dar a possibilidade de irmos morar nas mansões celestiais. O Judas, ele sai daquela condição de anônimo e começa então a caminhar com Jesus Cristo. Começa então a caminhar com Jesus Cristo. E ele, meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, em nenhum momento ele se enganou com Judas. Em nenhum momento Jesus se enganou com Judas. Houve um episódio na Bíblia onde uma certa mulher, ao se encontrar com Jesus, ela pega ali um unguento, um óleo precioso de muito valor, e ela começa então a passar aquele óleo nos pés de Jesus, e Judas, ele já começa a reclamar por que essa mulher não pega esse unguento de tanto valor, de tamanho valor, e começa, e então venda e dar aos pobres. Ele fez essa indagação. Judas, ele fez essa indagação. E aí a gente se pergunta, será se ele era bonzinho a esse ponto? De pegar um trem tão valioso, de pegar um objeto tão valioso, fazer virar dinheiro para distribuir entre os pobres? Mas Jesus conhecia a intenção do coração daquele homem. Jesus conhecia e sabia que ele queria fazer aquilo, não porque ele tinha sentimento para com os menos favorecidos, não porque ele era bonzinho a ponto de pegar o recurso que eles tinham e dar aos pobres, mas porque ele estava com a bolsa, ele era o cuidador das finanças. Ele era o cuidador das finanças, e Jesus Cristo sabia que ele
era um ladrão, que ele fazia, subtraía o dinheiro que estava ali na bolsa que ele carregava. E algo nos chama a atenção, meus irmãos. Algo nos chama a atenção acerca da vida desse homem. Às vezes, nós sabemos, meus irmãos, que há uma diferença de conversão. Conversão é o ato de você mudar de direção, mudar de caminhada. E alguns especialistas, pastor Jackson Mendes, diz que um dos fatos importantes na vida de Judas, é que Judas não foi convertido a Jesus Cristo, a andar com Jesus. Ele foi convencido a andar com Jesus. Por que o convencimento? Porque ele viu que Jesus Cristo atraía para ele muitas multidões. A Bíblia nos diz que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos novas criaturas. Os hábitos antigos, eles têm que ser deixados de lado. Quando nós passamos por essa transformação, por essa conversão, mudamos de direção, nós abandonamos os velhos hábitos. E Judas, ele não foi convertido, mas ele foi convencido pelas circunstâncias na qual Jesus estava caminhando. E ele se viu ali naquela condição de poder tirar proveito de tudo aquilo. Olha, eu vou me esmerar para estar com esse homem, vou me esforçar aqui para que ele possa ver em mim um companheiro, não porque ele queria ter mudança de vida, mas porque ele viu que poderia tirar proveito. Então, meus irmãos, quando a nossa vida, nós nos entregamos a Cristo, e nós somos convertidos a mudar de direção, a viver um novo tempo na nossa vida, a abandonar, colocar de lado os velhos hábitos, e nós seguimos a Cristo, a nossa vida ela tende a ser mudada, a nossa vida ela tem que ser transformada, a nossa vida ela tem que ser mudar totalmente. Você que fazia, você que furtava, não deve furtar mais. Você que mentia, você não deve mentir mais. Você que se prostituía, você não pode prostituir mais, porque a sua vida foi transformada, você se entregou a Cristo e mudou de direção. Quando nós praticamos as velhas obras, nós estamos traindo Jesus Cristo, nós estamos negando Jesus, nós estamos fazendo com que o sacrifício de Jesus Cristo, feito na cruz do Calvário, ele se torne inútil para a sua vida, ele se torna sem valor para você, para nós. Quando nós praticamos os velhos hábitos, nós estamos negando a Cristo. Então Judas, meus irmãos, ele nos ensina nessas condições, a nós não vivermos a mesma vida que Judas vivia, a nós fazermos parte de uma história, a nós ter o nosso nome registrado na história, mas o nome registrado como pessoas que aceitaram a Jesus Cristo, a pessoas que se tornaram ganhadores de almas, pessoas que propagaram o nome do Senhor Jesus Cristo, para aquelas pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de salvação. Meus irmãos, nós sabemos, baseado nos sinais, baseado nas Escrituras Sagradas, que o tempo do arrebatamento está próximo, que o tempo de Jesus Cristo vir buscar a igreja está se aproximando. Os sinais da natureza, os telejornais, as televisões, elas mostram a cada dia guerras, rumores de guerras, tempestades, terremotos, tsunamis, pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, filho matando mãe, família contra família, guerras, por onde quer que você vá, tem um sinal de tragédia, e tudo isso está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Então que nós possamos, meus irmãos, a cada dia das nossas vidas, a cada momento das nossas vidas, nos portar como pessoas convertidas a Cristo, nos portar como pessoas que estamos esperando o grande dia do arrebatamento da igreja, porque nós não teremos uma segunda oportunidade, meus irmãos. Se nós perdermos essa oportunidade de irmos morar com Jesus nos céus,
através do arrebatamento que acontecerá dentro de pouco tempo, nós ficaremos sentenciados, amados, para morarmos no inferno. Então, se você tem conhecimento acerca da palavra de Deus, se você pretende morar nos céus, que nós possamos, amados, que nós possamos a cada dia buscar de Deus uma mudança de vida, uma mudança de direção, porque Deus nunca se enganou conosco. Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, mas com tudo isso, mesmo conhecendo o que você ainda irá fazer, Deus acredita em você, Deus espera que você tenha uma mudança de vida. Deus, ainda sabendo que nós seremos pessoas que em um dado momento já traímos Jesus, que ainda iremos trair Jesus, mas ainda assim, Ele acredita, Ele torce para que você se torne um homem, uma mulher que venha morar com Ele nas mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra rápida, uma palavra objetiva, que Deus possa continuar nos abençoando a cada dia. Eu quero aqui agradecer ao nosso Deus por esta rica e preciosa oportunidade, que os irmãos busquem a cada dia, meus irmãos, que nós possamos a cada dia nos aproximar mais de Deus, que nós possamos a cada dia estar cumprindo o ID de Jesus Cristo aqui nessa terra, de forma fiel, de forma voluntária, de forma ousada, que nós possamos ser destemidos em relação à propagação do Evangelho de salvação para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra do nosso Deus. Amém?